E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos começar. Eu vou blog por blog. Então o primeiro, ele se chama De onde vem o seu descontrole? É uma pergunta. E daí eu analiso de onde eu acho que vem o meu descontrole e convido você a pensar de onde vem o seu. Assim, eu acho que geralmente as pessoas têm uma tendência a encontrar um culpado, né. Então quando a nossa situação não tá boa, a nossa primeira reação é: "Putz, de quem que é a culpa? O que causou isso?", né. A gente precisa apontar alguma coisa, sem necessariamente olhar para dentro e realizar a única coisa que é a realidade. Nós causamos tudo. As coisas acontecem por nossa causa. Então, eh, como aqui a gente fala sobre consciência, nesse blog a gente fala sobre consciência, e não é só consciência alimentar não, é consciência geral. E a consciência ela implica no quê? Em responsabilidade. Então, a partir do momento que você passa de uma situação em que você está se vitimizando e dizendo: "Ah, por conta do bullying na escola eu comecei a comer, porque eu tive maus tratos na infância eu comecei a comer". Porque o meu marido me trata mal, eu comecei a comer. Ah, porque eu perdi o meu emprego, eu comecei a comer. Ah, porque eu sou pobre, eu só consigo comprar determinado tipo de alimento, então por isso eu só como porcaria e por isso, eu me alimento mal. Então, assim, as coisas acontecem não apesar de você, as coisas acontecem por sua causa. Então, esse é o princípio mais básico, assim, para qualquer pessoa que quer tomar controle sobre não só a alimentação, mas sobre a vida como um todo, porque as coisas estão muito interligadas. Todo mundo já passou pela situação de arrumar a casa e de repente a cabeça dá uma arrumada também. Porque essas coisas elas são indissociáveis, né? A nossa vida ela tá muito conectada, todos os ramos da nossa vida, elas estão, esses ramos eles estão muito conectados. Então eu posso falar a respeito de como eu encaro isso. Eu sempre fiz muita terapia, né? E a terapia é aquela coisa, pô, você vai lá e fica falando, fala do seu pai, depois você fala da sua mãe, depois você fala do que aconteceu. Por exemplo, eu fui atropelado quando eu tinha 5 anos de idade. Ah, isso daí eu bati minha cabeça. E isso teve alguma influência? Provavelmente sim, mas eu não sei a que ponto. Ah, você teve alguma cirurgia? Tinha, eu tirei minha amígdala. A amígdala, ela é uma glândula que ela é responsável pela reação imediata, instintiva, né? A questão do medo e tal. Então, eu vejo que eu reajo um pouco lento em algumas situações que elas são críticas. Mas enfim, e aí? Saber é importante, mas e aí? O que que a gente faz com essa informação? Né, então eu começo a investigar. Aí a primeira conclusão que eu cheguei é que eu comecei a comer por conta de tédio, né. "Ah, não tem nada para fazer e vou comer". Então eu comecei a passar o meu tempo, assim como muitos adolescentes, eu acho que eu comecei a comer de uma forma mais compulsiva quando eu tinha lá os meus 14, 15 anos, assim, que eu vi que a comida ela me deixava mais tranquilo, então é uma forma de automedicação. Da mesma forma que muitos adolescentes fumam maconha ou bebem, eu comia. Então, assim, qual que é a diferença de comida para álcool, para maconha, se isso é utilizado como uma droga para te acalmar, para te baixar a ansiedade? Não tem diferença na prática. Você não se torna um sociopata, né, quando você, consome comida em excesso, ao passo que quando você bebe em excesso, as pessoas te olham meio assim, as pessoas quando você fuma em excesso, hoje em dia cada vez mais as pessoas também te olham meio de lado. Mas essencialmente, o vício em comida ele é um vício como outro qualquer. Então a gente tem que sempre se perguntar no que a gente é viciado. As pessoas sempre são viciadas e se você está aqui nesse canal e vendo isso, as chances são que você é uma pessoa viciada em comida. Eu sei que a palavra pode parecer um pouco pesada e cientificamente nem sei se as pessoas consideram que uma pessoa pode efetivamente se viciar em comida, e agora eu tô até fazendo para o blog uma resenha de um livro chamado, O Cérebro Faminto, né, The Hungry Brain. E eu não terminei ainda, eu tô lendo capítulo por capítulo, mas, tem toda a tendência de que o cara vai meio por esse lado.
que a comida ela é sim capaz de nos viciar. Talvez não por uma questão de automedicação, mas por questões evolutivas, que lá no passado você consumir uma comida de alto valor calórico, ela era importante para a sobrevivência, numa época que tinha muita escassez de comida, né. Mas enfim, indo adiante, eu acho que aqui no blog eu sempre tento ir um pouco além, do básico, da superfície. Eu tento fazer isso também no meu dia a dia. Por isso que, assim, eu tenho um pouco de raiva de quando as pessoas, chegam numa explicação, falam: "É isso", e daí passa a explicar a vida inteira em torno disso. Não, tem sempre um pouco mais profundo que a gente pode ir. A gente tem obrigação, né, como seres humanos evoluídos, civilizados, de investigar as coisas, seja no nosso trabalho, seja nos nossos relacionamentos, seja nos estudos, a gente precisa ir um pouco além do que o senso comum diz, porque o senso comum ele precisa, ele explica as situações de uma maneira geral, mas não necessariamente ele explica totalmente as coisas para nós, porque individualmente só a gente sabe qual que é a nossa verdade, a nossa história, a nossa realidade, então a gente precisa ir além. Então, indo um pouco mais profundo nisso, por que que eu sentia tédio? De onde vem esse tédio? O meu vizinho tá fazendo reforma, então eu já peço perdão desde já. A gente precisa investigar, no meu caso, e talvez a apatia é um traço muito comum dos comedores compulsivos, sobretudo os obesos, né? A gente tem essa imagem estereotipada do obeso apático. E de onde que vem essa apatia? Essa apatia, assim, a gente não tá fazendo as coisas que a gente gosta, né? Então essa era a minha foto, né? Um gordo apático, entediado e que continuava comendo demais. E por quê? E o porquê aí, que é uma coisa mais complicada, é falta de coragem de assumir posição, de começar coisas que eu tinha efetivamente vontade de fazer, de projetos que eu queria colocar em andamento. Então, assim, não tem. Eu quero muito uma coisa, mas eu não tenho coragem. Vamos dizer, na adolescência, eu quero muito sair com aquela menina, mas não tinha coragem de falar com ela. Aí eu fazia o quê? Ia lá, comia, diminuía essa ansiedade, né? Então eu não quero tanto essa menina, mas eu continuava querendo, porque depois que a comida passava o efeito, eu voltava a querer. Então isso acaba se replicando para outras partes da nossa vida, e todo mundo passou isso em maior ou menor grau, não são só os comedores compulsivos, mas tá aí assim uma origem, o germe de onde vem a minha compulsão. Então começa a realizar isso de várias formas, em vários setores da vida, e de repente a gente está usando a comida para evitar ir atrás de todas as coisas que a gente mais quer, né? Então, o meu descontrole eu acho que vem daí. Então, o título desse blog é De Onde Vem o Seu Descontrole? Então, não é fácil, a gente precisa começar a admitir coisas ao nosso respeito. É medo de analisar uma situação traumática do passado, né? E vai ver essa situação traumática, evitar analisar isso, evita também que a gente progrida, que a gente vença isso, né? Então, é aí que eu faço a pergunta para você: de onde que vem o seu descontrole? Por que que você acha que come em excesso, de forma compulsiva, nos dias de hoje? Qual que foi a origem, né? Então é assim que eu termino, com essa pergunta, e eu espero que isso gere um desconforto em você. Sim, um desconforto. Mas eu queria deixar aqui a mensagem seguinte: o desconforto, ele não resulta em infarto, ele não resulta em morte, ele não resulta em câncer. O desconforto, aquela coisa que tá ali, não é Deus que vai jogar um raio na sua cabeça e você vai morrer por questionar determinado dogma que você tem na sua vida. O negócio tá ali para você, meu, atropelar, passar por cima, entendeu? Não deixa mais essas coisas que no passado te brecaram,
continuar impedindo o seu desenvolvimento ao longo da vida. Isso pode ser uma coisa de autoajuda, mas ela é muito real. E mais uma coisa, se você efetivamente tiver a coragem de passar por cima dessa limitação sua e questionar ela uma vez, ela vai voltar a te assombrar uma, duas, 10, 20, 30 vezes, porque ela tem feito isso com você a sua vida toda. Então não é fácil. Hoje é só o começo, né? E hoje é só o começo para mim, para você, para pessoas que estão tentando se controlar há muito tempo. A gente precisa passar por cima dessa nossa tendência de apelar para a comida para não encarar de frente as questões que são mais cruciais na nossa vida, tá bom? Então, se você gostou do podcast, se você gostou desse vídeo, dá um like, faz uma resenha, faz um comentário, diz o que você achou, diz se foi um monte de baboseira que não serviu nada para você, também tá valendo. E tudo para mim de feedback é importante para eu ir regulando o meu discurso. É, não que eu vou deixar de falar as coisas que eu tenho que falar, mas para saber o que é mais importante para as pessoas. Beleza? Valeu, até a próxima.